Se o universo era denso e quente, após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, então dando continuidade aí às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que ele derivou aí então do absolutismo, né? Como vocês podem estar vendo aí, estar lendo, que vocês estão lendo, o mercantilismo. Então o mercantilismo ele foi um projeto, ou um sistema, vamos dizer assim, que originou lá do absolutismo. O absolutismo então fortaleceu esse mercantilismo e nós vamos começar a ver isso agora. Então o mercantilismo é um dos grandes marcos da história moderna, né? É uma fase rica e cheia de transformações que a gente está vendo aí, que foi a expansão marítima. A gente está vendo que nessa fase aqui, pessoal, nós vamos ver que teve a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos. Então a cidade de Constantinopla, o Império Constantino vai ruir, ele vai cair, né? E também que essa cidade era a ponte comercial entre as rotas do Oriente e direção ao Ocidente. Então a cidade de Constantinopla, ok? Então essa parte do mercantilismo é a união de vários povos. Aqui no caso de Constantinopla, os turcos derrubaram, invadiram a cidade de Constantinopla, então através do mercantilismo, tá? Então a gente pode definir como esse mercantilismo, como pode ser definido? Ele pode ser definido como uma política econômica adotada na Europa durante a Idade Moderna, naquilo que chamamos de o Antigo Regime, ou seja, a fase em que os governos absolutistas interferiam muito na economia dos países. Então, o mercantilismo e o absolutismo andam juntos, tá? Eles não são separados, porque o rei, ele influenciava, ele tocava, ele ditava o ritmo de como ele queria que esse comércio rodasse, funcionasse, beleza? Continuando aí, pessoal, o objetivo principal desses governos era alcançar o máximo desenvolvimento econômico. Como? Através do acúmulo de riquezas. Essas riquezas elas contribuíram para aumentar o poder interno e externo então dos reis, tá? Então o acúmulo de riquezas. O mercantilismo, pessoal, só para a gente entender aqui, vem de mercadorias, de comerciantes, de grandes navegações, ok? A gente vai lembrar que o absolutismo e a burguesia se fortalecem porque eles se uniram lá atrás. Continuando aí, pessoal, na nossa aula, aqui tem um esqueminha como era feito o Estado absolutista. Até já passei esse esqueminha para vocês em uma aula anterior, eu acho que vocês já tiveram acesso a esse esqueminha, tá? Vamos lá. Então, quanto maior a riqueza, quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um reino, maior seria o prestígio e o poder e o respeito dos reis, tá bom? Então, quanto maior a riqueza, maior o seu prestígio. Então, o rei, ele era prestigiado, ele era respeitado pelo que ele tinha no seu reino. Se ele tinha muito ouro, muitas embarcações, escravos e terras, mais prestígio, mais força política ele tinha, e mais respeitado também ele era, tá bom? Então aqui a gente está vendo que nesse período aqui, pessoal, do mercantilismo, houve grandes descobrimentos. Por quê? Teve a expansão marítima. Então essa expansão marítima, ela propiciou alguns, vamos dizer assim, reinos e governos que descobrissem outros países. O Brasil, a América foi descoberta através dessa expansão marítima. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente no próximo capítulo. Mas também que originou do mercantilismo. Então o mercantilismo, ele ajuda a descobrir novas terras, ele influencia nessas descobertas e fortalece os reinados, as coroas absolutistas, tá bom? Vamos lá. Aqui nós estamos vendo, pessoal, as rotas que esses povos traçaram. Então, na ambição de novas terras, para comercializar matérias-primas novas, especiarias,
metais preciosos, eles se lançaram ao mar europeu, à Europa também. Graças ao comércio, o mundo cresceu. Por quê? Porque o mundo, hoje a gente pode falar que o mundo é globalizado, ele é interligado através, primeiramente, dessas grandes navegações, que foi a primeira interligação de todos os continentes que nós temos no mundo, tá? Então, através dessas ambições desses povos, que hoje nós temos esses continentes interligados, nós temos contatos diretos com outros povos, outras culturas. Aqui nós estamos vendo, pessoal, um mapa mental. Nós vamos ver que o Estado absolutista no meio, né? O Estado sustenta os nobres, pagando-lhe as rendas. Eles tinham apoio aos negócios da burguesia. Então, o Estado absolutista, ele tinha apoio da burguesia, ele sustentava os nobres, dando uma certa renda a eles. E como que o mercantilismo entrava nessa jogada aqui? Primeiro, os meios, as barreiras alfandegárias, que é em cobrança aí de pedágio, vamos dizer assim, estimulam a expansão marítima e colonial. Então isso era um dos meios que o mercantilismo fez para que esse Estado absolutista e rendesse dinheiro. Aumento da população, incentivo às manufaturas nacionais. Tudo isso foi meios que o mercantilismo encontrou para fortalecer o Estado. E quais eram os objetivos? Primeiro, reforço do poder do Estado Nacional, ou seja, reforçar a coroa, reforçar o Estado absolutista. Segundo, metalismo, o entesouramento de metais preciosos. Por quê? Lembra que a gente falou que quanto mais o rei tinha, mais ele era respeitado, ele era admirado. Então, esse metalismo seria o entesouramento de metais preciosos, ou acúmulo de metais preciosos. Segundo, busca de balança comercial favorável. Mais exportações e menos importações. Então, quanto mais eu exporto, quanto mais eu vendo e menos eu compro, mais eu vou ter dinheiro. Então, isso era um dos objetivos claros do mercantilismo, ok? Continuando aqui, pessoal. Metalismo. Ouro e a prata eram metais que deixavam a nação muito rica e poderosa. Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular metais. Então, a gente vê que até hoje o ouro, ele serve como moeda de troca, ele serve como grandes garantias, né? Então, quanto mais ouro tinha, quanto mais prata, mais rica e mais poderosa e mais respeitada era uma nação, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Continuando, pessoal. Próximo aqui, pra gente falar. Além do comércio exterior, que trazia moedas para a economia interna do país, a exploração de territórios era muito importante, pessoal. Por quê? Quanto mais territórios explorava, mais impostos eram cobrados, mais escravos eu trazia para o reino, enfim. Então era muito importante essa exploração de territórios, né? A gente vai ver que exemplo disso é Brasil e Portugal. O quão Portugal cresceu com a exploração do Brasil, né? Com a exploração da colônia brasileira. Portugal vinha aqui, tirava todos os recursos, vendia e ficava com todo o lucro. Então, essa exploração era muito importante para a economia interna do país. Okay? Então, nessa parte nós vamos ver aqui que o mercantilismo, nas grandes navegações, essa parte de exploração vai ser muito forte nesse quesito aqui, nessa parte da história. E aí, pessoal, nós vamos ver que foi dentro desse contexto que a Espanha, a gente falou lá atrás, dos astecas, dos incas e dos maias, que os espanhóis extorquiram e tiraram grandes toneladas de ouro dessas sociedades dos ameríndios, tá? Dando exemplo dos maias, dos incas e dos astecas, dentro do contexto de quê? De exploração, né? De quanto mais se explorava,
quanto mais terra tinha, mais esses povos eram respeitados. Então, através disso, os espanhóis começaram a desbravar outros continentes. E aqui a gente vai ver na América que os ameríndios, maias, incas e astecas são exemplos disso. Tá bom? Desconsidere o áudio da pamonha. Pessoal, só deixa o carro da pamonha passar que a gente continua. Não desconsidere. Beleza, passou. Industrialização. Como que funcionava isso? O governo estimulava o desenvolvimento de indústrias em seu território. Como o produto industrializado ele era mais caro do que as matérias-primas de gêneros agrícolas, eles exportavam esses produtos e tinham bons lucros. Exemplo, eu tinha a indústria nos meus territórios, né? Então, os produtos industrializados, eles eram mais caros que a matéria-prima. Então, muitas das vezes, eu pegava a matéria-prima, ainda com a matéria-prima, dando um exemplo do Brasil. Eu pegava o pau-brasil, fabricava móveis, fabricava da resina que o pau-brasil solta, tintas, né? Pagava com um pouco de material fabricado, em troca disso, porque a gente vai ver que não era o mesmo valor. Aquilo que eu fabricava tinha mais valor do que a matéria-prima. Então, além de eu ter explorado ali o pau-brasil, né, eu estou vendendo aquele produto que foi fabricado da matéria-prima que foi explorada. Só para a gente entender aqui. Então, era muito importante essas pequenas cidades, esses pequenos países, essas pequenas civilizações, vamos dizer assim, ter essas matérias-primas, ter essas indústrias, ter como fabricar esses produtos para que seus territórios pudessem estar crescendo, ok? Seguindo aí, pessoal, protecionismo alfandegário. O que seria isso? Os reis criavam impostos e taxas para evitar o máximo de entrada de produtos vindos do exterior, ou seja, ele tarifava. É como se a gente comprar alguma coisa hoje pelo um site de importação, né? O Wish, AliExpress, a hora ou outra ele vai cair na alfândega, aí você tem que pagar uma tarifa ali, um imposto para ter aquele produto. Então, quanto mais produto vinha importado de outros países, o governo colocava ao máximo a taxa de imposto nesse produto para que as pessoas evitassem ao máximo importar e comprar ali de dentro do seu próprio território. Por quê? Isso, de certa forma, estimularia a indústria e também evitava, pessoal, a saída das moedas, tá bom? Então isso era muito importante, que esses produtos vindos do exterior fossem barrados, tá? Eu não vou dizer barrados, mas as taxas de impostos, entre outras coisas, fossem mais altas, ok? Continuando, então, aqueles estados que não tiveram sucesso na primeira fase da expansão marítima, primeiro, eles não conseguiram conquistar colônias lucrativas. A gente vai ver que Portugal e Espanha conquistaram grandes colônias lucrativas que trouxeram grandes lucros tanto para Portugal quanto para a Espanha. Então, alguns estados, algumas economias absolutistas não conseguiram isso aí. E detalhe, entre essas atividades que a gente vai ver dessas explorações, tinha um tráfico de escravos, atividades manufaturadas como produtos de luxos, entre outras coisas, tá? E a gente está vendo aqui rapinagem, que seria uma forma de, como que eu explico, roubo ou clonar alguma coisa, tá? Então eles roubavam territórios, entre outras coisas, que, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Portugal e a Espanha tinham um tratado que nenhum podia invadir a terra do outro, né? Então, um invadindo a terra do outro, eles quebravam esse acordo, tá? Só um minutinho, pessoal. E isso, pessoal, trazia grandes prejuízos, entre outras coisas, né? Então a gente vai definir rapinagem como um roubo de terra, invasão de terra, tá? Para
ser mais preciso, então era uma colônia, era uma metrópole invadindo, rapinando, né, roubando o território da outra, ok? Vamos lá. Então, aí, pessoal, houve então um pacto colonial. Como que foi esse pacto colonial? Primeiro, as colônias europeias deveriam comercializar única e exclusivamente com suas metrópoles. Tá, como assim, professor? Era uma garantia de vender caro e comprar barato, né? Então, o Brasil e Portugal o comércio tinha que ser exclusivo entre Brasil e Portugal, tá? Brasil era colônia de Portugal, então Portugal ele não ia comercializar, buscar coisas em outros lugares. Esse pacto colonial, então as colônias deveriam comercializar das metrópoles. Então o Brasil poderia comprar só de Portugal. O Brasil não podia comprar, sei lá, roupas, especiarias da Espanha, da Inglaterra, da Holanda, por mais que fosse barato, não podia quebrar esse pacto colonial, tá? E nem as outras potências, nem as outras metrópoles, às vezes queriam entrar tanto nesse mérito, porque se quebrasse esse pacto colonial até então, viraria uma desordem, até uma guerra, beleza? Vamos. Beleza. E aí, pessoal, nós vamos ver que nesse contexto ocorreu o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial, né? Que o Brasil e Portugal aí teve essa troca, né, no pacto colonial, então ambos começaram a se fortalecer e fortalecendo a coroa. Então, pessoal, para a gente lembrar aqui que o mercantilismo foi, pessoal, nada mais, nada menos do que um projeto para fortalecer as coroas, né, para fortalecer os reis, né? Então vamos lembrar disso, mercantilismo, fortalecimento de reis, ok? E aí, para a gente continuar aí, a gente está vendo aqui a parte, pessoal, que essas rotas comerciais que eram traçadas por esses povos, ok? E o tráfico negreiro também compunha uma importante atividade mercantilista. Era um grande negócio, tá? Esse tráfico negreiro aqui era um grande negócio, tanto para as metrópoles, tanto para os outros países da Europa, e também para os países que estavam sendo colonizados. Era um grande negócio, porque os negros, os escravos, faziam toda a mão de obra, né, gratuita. Fazendo essa mão de obra gratuita, eles vão fortalecer, logicamente, a metrópole. Então nós vamos ver, pessoal, que esse mercantilismo fortaleceu muito, aqui chancela aqui, fortaleceu muito todas as coroas, todos os reinados, tá? Aqui a gente está vendo que a balança comercial era um pouco desfavorável, né? No mercantilismo. Aumento de exportações, então tinha um grande fluxo de exportações, e diminuição das importações. O Estado forte, protecionismo, nacionalismo econômico, tinha aumento de taxas alfandegárias para as importações, leis pragmáticas, então era mais difícil importar algumas mercadorias. Tinha aqui na parte de exportações, desenvolvimento manufatureiro, era um desenvolvimento de produções, vamos dizer assim. Desculpa aí porque travou mesmo, tá, pessoal? E os monopólios, o que era monopólio? Exclusividade. Então, vamos dizer assim que somente Portugal tinha exclusividade de explorar o pau-brasil. Então, monopólio significa exclusividade, tá? E o colonialismo, que vai derivar das colônias, metrópole e colônia. Beleza, pessoal? Eu vou encerrando aqui então o nosso assunto de hoje, mercantilismo. Vou deixar as atividades a serem feitas lá no grupo. Pessoal, outra coisa, nós vamos fazer aí atividade de avaliação de aprendizagem que vocês vão ter, né? Vocês já receberam da coordenação o cronograma. Então anotem na agenda, vou deixar também lá para vocês no grupo
O conteúdo vai ser sobre o renascimento, tá? Então, essa atividade, avaliação de aprendizagem de vocês, o conteúdo é renascimento, tá bom? Então, se vocês quiserem estar anotando, eu vou deixar para vocês no grupo depois. E aí, na nossa última aula, acho que sexta-feira nós vamos fazer uma live também para falar mais sobre isso e também as correções das atividades, tá bom? Então, eu vou deixando aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!